vamos começar a aula aqui. Na verdade, essa aula faz parte de um par de aulas que eu pretendo falar um pouco sobre a organização do trabalho científico, né? O que é o trabalho do cientista como um todo? O que você, como já é um cientista, na verdade, essa é a maneira que eu vejo. Bom dia, Lohane. Bom dia. Eu acabei de começar a aula. Eu estou falando que essa aula que a gente vai fazer agora, ela é um par de aulas que a gente vai discutir um pouco sobre os caminhos que você pode tomar como um pesquisador, como um cientista. Na minha visão, a pessoa que entra na universidade já é um cientista. Muitas vezes a própria universidade não trata vocês como um cientista, isso é verdade. Mas na minha visão, a pessoa que entra na universidade para fazer qualquer coisa, ela já tem uma profissão. E a profissão dela é uma profissão da pesquisa. Porque a universidade, e essa é uma coisa que no Brasil nos últimos anos virou uma confusão tremenda, é que o único fundamento de existência de uma universidade é fazer pesquisa. Não existe outra função para fazer um curso superior, não existe outro motivo para você entrar numa universidade que não seja fazer uma pesquisa. É verdade, e isso, é claro, a gente tem que discutir essa espécie de preconceito ou confusão de que uma universidade hoje virou uma espécie de curso técnico, né? As pessoas fazem a universidade para ter um currículo, mas não é disso que se trata a universidade. Em países desenvolvidos, vocês podem, mais desenvolvidos, né, como Suíça, Suécia, Noruega, as profissões que ganham mais dinheiro e as profissões, digamos que as pessoas vão assim, não, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, são profissões que não exigem mais curso superior. Tem até uma reportagem, essa reportagem saiu no G1, eu posso passar para vocês depois, mas falando que as profissões que ganham mais dinheiro na Suíça, essa reportagem era sobre a Suíça, né? Eram profissões que não parecem em nada com as profissões que a gente tem aqui no Brasil. Então, quem ganhava muito bem é auxiliar de laboratório, padeiro, mecânico. Essas são profissões técnicas que a gente fala, não são profissões ligadas à universidade, mas que, digamos, muitas pessoas foram levadas a acreditar que não tinham utilidade porque não exige um curso superior. Então, o que a gente viu no Brasil, principalmente nos últimos 20 anos, é o que eu chamo, e existem outras pessoas que chamam isso, de uma fetichização do curso superior. O curso superior no Brasil virou um fetiche. Então, a minha visão é que aqui na sala está a Lohane e o Eduardo. Vocês, quando entram na universidade, vocês se colocam como algo diferente de uma pessoa que está ali, que está buscando conhecimento simplesmente para ganhar dinheiro. Vocês têm compromisso hoje com uma expansão do conhecimento humano. Essa é a minha visão. Eu não sei se vocês compartilham com isso. E é claro que, uma vez reconhecido isso, a gente precisa agir de acordo, né? No Brasil, a gente, infelizmente, e eu digo isso infelizmente, né? Quando a gente fala, deixa eu compartilhar na tela aqui. Quando a gente fala em pesquisa, ciência, vocês estão vendo o quadro? Sim. Pesquisa ou em ciência, necessariamente a gente está falando em universidade. A universidade brasileira é o centro da inovação brasileira.
Em outros países, isso é verdade, outros órgãos, outras instituições são responsáveis pela inovação. Qual aqui um candidato que vocês consideram importante no campo da ciência e inovação? As empresas. Vocês não acham que as empresas seriam importantes no campo da inovação? Empresas, veja, hoje em dia, se você abre o noticiário, né, não sei se vocês têm o costume de olhar esses sites de notícia, geralmente a gente vê coisas tecnológicas ligadas a uma empresa em particular, por exemplo, a Tesla, que é atualmente um dos homens mais ricos do mundo, né? Veja, a Tesla não é uma universidade, não é uma fundação sem fins lucrativos, não. O Elon Musk, que é o dono da Tesla, ele, o sócio majoritário, no caso, né? Ele faz as coisas para ter lucro. Para ter lucro, ele inova. Então, algumas inovações. O carro elétrico não é algo que ele patenteou, mas o carro da Tesla, né, os carros da Tesla, eles têm uma questão de inovação, eles dirigem sozinho. Ele também tem um programa espacial, inclusive já voltado para voos espaciais comerciais e tudo mais. Então, as empresas, via de regra, seriam e poderiam ser no Brasil um núcleo de inovação também. A grande questão que diferencia um país como os Estados Unidos ou agora a China, né? A China também tem empresas que inovam, e o Brasil é que o Brasil não possui mais, vai fazer aí uns 40 anos, uma indústria. O Brasil não tem uma indústria que a gente pode chamar uma indústria capaz de inovar de fato, né? Então, a gente, claro, tem um ramo agropecuário forte, sim, sim, bastante, bastante. Mas da onde vem a inovação de fato desses campos, né? Pensa-se em grandes empresas que manipulam geneticamente as coisas e fazem inovações nesse campo mais high-tech, a gente pode dizer assim. A gente tem que investigar. Essas empresas são brasileiras, né? É claro que no Brasil, vou colocar até em verde aqui, a universidade é muito atuante e a gente tem algumas fundações, algumas empresas públicas que também são responsáveis por inovar, né? A empresa, quando eu digo empresa aqui, vocês têm que entender no ramo privado, né? Isso aqui no Brasil ainda é muito fraco se a gente for comparar com esses países que estão liderando as corridas científicas. Perdão, acordei com muita alergia hoje. Então, mas o Brasil possui um bom número de empresas, né, empresas públicas antigas que também são responsáveis por uma parte da inovação. Alguém consegue lembrar de uma? Tem uma do ramo agro, Embrapa. A Embrapa ainda é nesse ramo agro, uma empresa que tem capacidade de produzir e inovar de certa maneira, né? Mas eu não estou errado em dizer que no Brasil o foco da inovação ainda é a universidade. Então, quando eu digo assim, vocês que entraram na universidade hoje, em minha opinião, vocês não ganharam uma vaga para estudar, vocês estão empregados nesse momento. Quem estuda na universidade brasileira pelo menos deveria ser tratado como um funcionário. Na minha opinião, vocês tinham que ser pagos para estudar, do mesmo jeito que uma pessoa ganha
ganha dinheiro ganha uma bolsa para fazer um doutorado. Na minha opinião, todo estudante de graduação tinha que ganhar uma bolsa. Dinheiro mesmo. Para poder estudar em paz, poder participar de algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje, e, claro, e treinando para você ser um cientista, um inovador, né? Para você ajudar o país a desenvolver. A gente fala assim, né? Eu não sei se também vocês acompanham as discussões políticas, né? Mas é por isso que os professores de universidade, eles são tão enfáticos em dizer que quando você tira dinheiro da educação universitária, você está tirando dinheiro da educação, do desenvolvimento do país. Porque o país que não inova, o país que não tem capacidade de fazer pesquisa, é um país que vai ficar para trás. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, os Estados Unidos, por que os Estados Unidos conseguiu no século XX um crescimento exponencial enquanto país? Bom, porque quando deu a Segunda Guerra Mundial, praticamente os Estados Unidos deu asilo para todos os cientistas da Europa. Os cientistas não queriam ficar mais na Europa por causa do antissemitismo e o cenário de guerra e falta de dinheiro. Os Estados Unidos falou: vamos, vem para cá. Vem para cá. Universidades de ponta, como a maioria dessas da Ivy League, mas em especial Princeton e Harvard, né, com esses grandes matemáticos e físicos, os próprios idealizadores da bomba atômica, para não deixar dúvidas, Einstein foi para os Estados Unidos nessa leva, né, de pessoas que estavam fugindo do antissemitismo. E, bom, os Estados Unidos virou o que virou. Hoje em dia, qual é o grande país que está muito conectado com inovação em geral? China. China. Então, não é coincidência que um país, no âmbito geopolítico, né, que um país que está comprometido 100% com a inovação é um país líder, é um país com grande crescimento, é um país com potencial de se tornar uma potência mundial. E os países que ignoram a pesquisa, que ignoram a inovação, são países que vão sempre ficar para trás, sem dúvida, né? Então, nesses movimentos políticos que o pessoal fala, pô, mas vai tirar dinheiro da universidade, a gente entende, os professores universitários entendem que isso é um tiro no pé, porque isso significa que o Brasil vai deixar de inovar por não ter pesquisa e, como tal, vai deixar de produzir de maneira eficiente e vai ficar para trás nessa corrida geopolítica. Então, a universidade, pelo menos no Brasil, ela tem um papel que a gente considera central. Isto não quer dizer, absolutamente não quer dizer que não é possível. Bom dia, Ângelo. Bom dia. Que não é possível. Eu estou falando um pouco, hoje o tema é um pouco pesquisa, em geral. Não pesquisa só na filosofia, mas pesquisa em geral, né? Aí eu estou falando, Ângela, que no Brasil a universidade pública, a universidade ainda é o nosso centro de pesquisa e inovação. É claro que a universidade, se você for contar a experiência mundial, ela não é o único âmbito de busca de pesquisa, de fazer ciência e de inovar, né? Eu citei aqui para o Eduardo e para a Lohane que empresas privadas também estão conectadas à inovação. Bom dia, Thaís. Empresas como a Tesla, hoje em dia, elas são uma espécie de marco, marco da inovação, né? O que é o garoto propaganda da inovação hoje são empresas privadas como a Tesla, né? Então, às vezes, a gente acaba esquecendo, nós como brasileiros, né, em especial, que a universidade no Brasil é o sol da inovação. Então, eu estava justificando aqui para o Eduardo e para a Lohane, é por isso que os professores, as pessoas que estão conectadas à universidade, eles são tão chatos quando a gente descobre que vai cortar dinheiro do ensino superior. Por quê? Porque se corta dinheiro do ensino superior, quer dizer que no Brasil não vai ter pesquisa na universidade. E se não tem pesquisa na universidade, no Brasil não tem pesquisa de jeito nenhum.
Porque o Brasil, a pesquisa brasileira é extremamente dependente da universidade. Em especial porque desde a década de 70 e 80, o Brasil passou por um processo tremendo de desindustrialização. Tremendo. Tremendo. As empresas brasileiras, as grandes inovadoras brasileiras, elas foram privatizadas, foram, em parte, encampadas pelo capital estrangeiro, e quando essas coisas estão para o capital estrangeiro, quem é o dono da tecnologia? O estrangeiro. Então, existe também a pesquisa, isso daqui é, claro, um tema de outra aula, né? Mas a pesquisa, no geral, ela está inserida em um contexto geopolítico e de dominação também. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Você pegar pesquisas na antiguidade, de tecnologia militar, por exemplo, de busca de desenvolvimento de armamento, de novos tipos de ferramentas para invadir castelos e tudo mais, tudo isso está envolvido, o interesse é uma espécie imperialista de dominação mesmo, geopolítica. Né? É óbvio que hoje em dia, quando a gente fala em dominação, não é necessário armas, né? Porque a dominação é econômica ou política. Mas pesquisa, então, aqui o que eu quero que fique claro, né? A pesquisa no Brasil é muito ligada à universidade, mesmo que no mundo a experiência, as coisas também existam pesquisas que estão ligadas à empresa. No Brasil a gente tem a atuação também um pouco de empresas, essa aqui é do privado, né? A gente tem empresas públicas e tem um pouco também com a Embrapa não se encaixaria, ficaria mais como empresa pública, mas também tem fundações em geral, né? Por exemplo, o Instituto Butantan, que inclusive desenvolveu uma vacina coronavírus, Fiocruz e tudo mais, são fundações públicas, né? Não são empresas no sentido de que são obrigadas a dar lucro, algum tipo de lucro, são sim institutos e também não são universidades, no sentido de que não tem uma parte voltada para o ensino. A universidade tem esse compromisso com o ensino, mas as fundações no Brasil, elas também estão ligadas à pesquisa e tudo mais, elas desenvolvem um pouco do que a gente chama de inovação. Mas eu não tenho dúvidas de que vocês aqui, como alunos de universidade, vocês já estão, se o interesse de vocês é fazer ciência, então vocês estão no lugar certo como um brasileiro, entendeu? Então, como discente, talvez o que o que eu vou começar a falar aqui pode ser um pouco redundante para vocês, mas é importante falar isso aqui, porque nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe. Veja, primeira pergunta aqui, e talvez é uma pergunta que vocês já poderiam me colocar aqui, ciência. Ciência se faz apenas com inovação? Ou, parafraseando aqui, perguntando isso de maneira diferente, um cientista, ele tem a responsabilidade apenas de inovar? Apenas. O que vocês acham? Eu acho que não, né? Vem uma série de coisas, né? Só inovar. Veja, tem Tem muito. um trabalho, Ângela, que eu considero muito importante e que os próprios cientistas no mundo, eles subestimam isso, que é o trabalho de divulgação científica. Ação científica.
qual é a função do trabalho de divulgação científica? Isso é um trabalho, divulgação é algo que vocês podem fazer agora, nesse momento, assim, com o conhecimento que vocês já têm. Primeiro, a função da divulgação: esclarecer, explicar a ciência. E a segunda, claro, é convencer outros a buscarem ou confiarem na ciência. Eu considero que os próprios cientistas, eu falo desses grandes cientistas, grandes laboratórios, eles subestimaram o poder da divulgação científica. O cientista, muitas vezes, ele é uma pessoa muito dentro da própria cabeça e muito convencido das próprias propriedades da sua pesquisa, e ele esquece que hoje em dia, né, com rede social e tudo mais, a informação, ao mesmo tempo que ela é muito rápida, ela pode ser deturpada em muitos aspectos, né? Então a gente vê, eu acredito que eu já mencionei para vocês, né, a minha preocupação com um movimento que alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, era considerado assim uma piada de mau gosto, que era o movimento anti-vacina, coisa de doido completo, entendeu? Uma pessoa completamente doida era uma pessoa que pensava em um movimento anti-vacina. E hoje em dia esse movimento, não estou falando só dessa vacina do Covid, não. Existe um grupo, em especial eles são prósperos nos Estados Unidos, que acreditam piamente de que o filho não deva, os filhos, as crianças, os adultos não devam tomar nenhum tipo de vacina. Nenhum tipo de vacina. Então, os desenvolvimentos da ciência, esse convencimento de como funciona o nosso sistema imunológico, tudo isso ficou meio para trás, né? As pessoas simplesmente não se convencem como, não, aqui, ó, tá aqui uma vacina, eu tenho que aplicar para você. Bom, explica como que funciona uma vacina. Como, né? Tem pessoas que falam assim, bom, isso inclusive ficou famoso, esse tipo de como se fosse um post de rede social, né, esse texto, uma pessoa falando assim, para que eu devo tomar vacina se eu posso pegar a doença e desenvolver meus anticorpos, né? Eu falo, bom, mas é precisamente assim que funcionam as vacinas, né? Você está pegando uma doença, no caso inativado, né, com vírus e bactérias inativadas, e o seu corpo vai desenvolver as defesas. É exatamente assim que funciona a vacina. Mas eu percebi, em especial, é óbvio que com essa questão do Covid, né, que é uma crise mundial, os cientistas e os divulgadores científicos, eles acabaram tendo que correr um pouco atrás do prejuízo para explicar como isso funcionava, né? Mas eu digo que o trabalho de desinformação, o trabalho, ou mesmo o vácuo criado pela falta da divulgação científica, deu espaço para a criação desses movimentos anti-vacina e tudo mais. Movimento anti-ciência, no fim das contas. Movimento anti-ciência. Eu sou um grande crítico do que a ciência acha que pode fazer e não pode. Um grande crítico. Mas, no sentido de uma sociedade como a nossa, com uma população mundial de bilhões de pessoas, é impossível que a gente viva sem os desenvolvimentos científicos, sem os desenvolvimentos, por exemplo, da zootecnia. Caso contrário, se a gente ignora os desenvolvimentos e a necessidade de inovação de campos como a zootecnia, e eu já falei isso várias vezes, né? Zootecnia, agronomia, o mundo passa fome.
o mundo passa fome. Isso não é, claro, dar uma carta branca para a ciência fazer o que quer. Mas eu digo, e isso eu não estou sozinho nisso, né, que o trabalho da ciência ela vai muito além do que se diz no laboratório, fazendo inovação, o cara com o jaleco branco misturando as coisas. Não, a ciência é uma coisa, é um instrumento social hoje em dia. Né? E como social, ela deveria estar todo momento tentando tocar e tentando explicar, tentando se fazer claro para as pessoas que não estão dentro da ciência propriamente dita. Né? O zootecnista, até pensando um pouco, vocês lembram da aula do professor Juliano, né, que a gente viu a live dele? Ele falando como que surgiu a zootecnia e tudo mais. Vocês assistiram? No YouTube, gente. Repete, fazendo favor, professor. Vocês assistiram no YouTube aquela live que eu pedi para assistir? Até dispensei a turma no dia, 2 semanas atrás. Professor, acho que eu não assisti não, hein? Pois é, eu até dispensei a turma para assistir. Foi uma live muito boa. Ele estava falando sobre a origem da zootecnia, né? Você quer ver um jeito muito fácil de uma profissão, de um curso superior morrer? É só esse curso superior deixar de dar lucro e deixar de se fazer reconhecer para outras pessoas. É só isso acontecer. E quando isso acontece, esse curso, essa profissão, ela tende a morrer. Ela tende a morrer. Então, o trabalho de divulgação científica é algo extremamente importante e está ligado também à vida do discente. Né? Vocês são discentes. Eu sou docente. Como docente, como discente, vocês podem fazer essa ciência, mesmo que não estejam ligados à inovação diretamente, vocês podem entrar em projetos de pesquisa. Vocês estão em algum projeto de pesquisa? Ainda hoje? Não, professor. Eu não. Pois já é possível vocês... uma coisa que é muito interessante, projetos de pesquisa são coisas que os docentes criam. Os docentes, eles têm interesses, vamos dizer assim, tem um docente que quer saber sobre alimentação com insetos, que é uma crescente, né? O pessoal fala que é o alimento do futuro, é proteína do inseto. Tudo bem. Aí ele cria um projeto de pesquisa e submete a um edital dentro da universidade. Então ele vai falar, olha, pensando em sustentabilidade, isso é a fundamentação de um projeto de pesquisa. Pensando em sustentabilidade, questão de rentabilidade também, alimentação com insetos seria muito interessante. Aí ele submete esse trabalho em um edital da universidade, pode ser um edital de entidades de fomento também, como a CAPES ou CNPq. Esses órgãos eles têm grupos que julgam esses projetos e falam, ó, esse projeto aqui é bom, vamos selecionar ele. Aí seleciona. A Unemat tem um grupo que faz isso. E daí fala, olha, você vai ter direito a dar bolsas para 2 estudantes, você vai poder fazer um congresso, a gente vai te dar o dinheiro para isso, e você vai ter dinheiro para participar de 3 congressos. É isso. Ou você ou um outro membro do seu grupo de pesquisa. Bom, a partir desse momento, e você vai ter dinheiro para comprar insumos para o seu laboratório, para comprar ração, para comprar, sei lá, objetos que te ajudam na sua pesquisa. Você tem que descrever isso no seu projeto de pesquisa. Bom, e a partir daquele momento, começa a pesquisa mesmo.
você vai fazer experimentos, você vai fazer relatórios, você vai publicar, você vai fazer ciência, no fim das contas, né? Divulgar seus resultados, e é nesse momento que você, como estudante, vamos dizer aqui a Lohane, né? Ela também tem interesse em alimentação, proteína de insetos. Ela vai chegar para o professor e falar: professor, eu tenho interesse nessa área, eu gostaria de te ajudar nesse projeto. E daí você entra ali como estudante e começa a aprender a fazer ciência naquele projeto. Também a pesquisar, ajuda nos experimentos. Às vezes seu professor, olha, os insetos não foram alimentados, você pode ir lá e... Eu falo isso porque eu já tive amigos da área de vocês, então eu sei que às vezes funciona assim. Você pode ir lá e alimentar, e bom, e você faz, e bom, ali, nesses projetos de pesquisa, né, começam os seus primeiros toques, com os seus primeiros contatos com uma pesquisa científica na área de vocês. É assim que funciona. Na filosofia, isso funciona bem diferente, né? Como a gente não tem pesquisas empíricas como as de vocês, geralmente os projetos de pesquisa são grupos de discussão, né? Você pega um texto e vai estudando e discutindo com o seu professor, e faz uns seminários, mesas redondas, e bom, é isso, né? Mas no âmbito da zootecnia, por exemplo, essas pesquisas elas ganham uma conotação diferente, né? Esses projetos de pesquisa, geralmente o líder desses projetos de pesquisa, os professores, eles coordenam iniciações científicas. Algum professor de vocês falou de iniciação científica? Isso aqui, pessoal, é extremamente importante que vocês façam projetos de iniciação científica. Iniciação científica é o que o nome diz, são projetos, são pesquisas que vocês podem desenvolver como discentes que vão te iniciar na pesquisa científica. Vocês vão aprender o que é fazer uma pequena pesquisa científica. Nesse momento de iniciação científica, vocês não têm necessidade de ficar inovando, criando grandes tecnologias e grandes produtos. Não. O que vocês estão fazendo é aprendendo a pesquisar. Então, se vocês quiserem confirmar, olha, determinado artigo fala que suplemento X para aves aumenta a produtividade de ovos em 10%. Bom, você faz um projeto de pesquisa querendo confirmar isso. E daí pronto, isso é uma pesquisa, no fim das contas. Você está confirmando uma coisa que um artigo diz, com um experimento. Tudo bem, isso é um projeto de pesquisa. Aqui, nesse campo, não tem inovação, por assim dizer. Tudo que você está fazendo é aprendendo a pesquisar. A mesma coisa a gente pode dizer, ao fim do curso, no TCC de vocês, né? Digamos, o trabalho de conclusão de curso que vocês vão apresentar, por muitos alunos é visto como uma barreira, uma perda de tempo, enquanto, na verdade, o trabalho de conclusão de curso é também uma grande oportunidade de você fazer uma pesquisa interessante, né? Trabalho de conclusão de curso, eu até falei, participando de uma banca, né? É uma coisa que assusta muitos alunos quando estão na graduação, né? E depois a gente olha para trás e a gente vê que esses trabalhos de conclusão de curso é assim, um parágrafo, é um negocinho na vida de vocês, né? Mas é também, ao mesmo tempo, uma boa oportunidade de você fazer um bom trabalho, entendeu? Uma pesquisa, e já começar com o pé direito em um mestrado. Veja, o mestrado é dado, aqui nesse momento você vai conseguir a sua graduação. Né? Graduação. Aqui no mestrado, que é o que a gente chama de um nível de especialização, você vai sair do ensino aqui, que é geral sobre a zootecnia, e vai entrar em um nível, como o nome diz, especializado.
Então, você não vai estudar coisas que não te interessam, né? Muito provavelmente, se você tem interesse em insetos, a gente pode dizer assim. Eu vou pegar esse negócio que é uma coisa que me deixa curioso, né? Proteína de insetos. Muito provavelmente, no mestrado, você vai estudar muito mais coisas apenas voltadas a esse âmbito dos alimentação com insetos. Muito possivelmente só isso. Porque é um nível de especialização. Você já não precisa daquele ensino básico de química, bioquímica, cálculo. Essas coisas ficaram no passado. Você agora vai estudar coisas muito específicas, né? Quando você termina o mestrado, você é obrigado a fazer matérias e apresentar uma dissertação. Uma dissertação. Veja, tanto aqui quanto aqui e aqui não tem inovação. Não tem compromisso. Pode até acontecer de ter. Não tem compromisso com inovação. Apenas quando você entra no doutorado, você é obrigado a apresentar uma tese. Nesse momento aqui, quando você entra no doutorado, aqui sim você é obrigado a inovar. A tese, no Brasil, pelo menos, né, o conteúdo do que a gente chama de tese é necessariamente um acréscimo ao âmbito que você está pesquisando. Então, se você está pesquisando alguma coisa sobre proteína de insetos, né, você é obrigado, ao apresentar a sua tese de doutorado, a acrescentar algum conhecimento que ainda não tinha sido publicado, alguma coisa nova naquele espaço de conhecimento, né? É por isso que a gente chama de uma tese. Acontece, é raro isso acontecer, mas acontece de um doutorando apresentar a sua tese e na banca, a banca falar assim, olha, você não tem uma tese aqui. Porque tudo que você está falando aqui, a gente já sabia, já existem trabalhos sobre isso há muito tempo, então não tem uma tese aqui mais. Isso acontece. Nesse momento, é a primeira vez como discente que você é requisitado, você é obrigado a apresentar uma inovação, que é obrigatório que esse requisito exista para você conseguir o seu doutorado. Uma coisa que pouca gente fala, mas que é o caso, que você não é obrigado a passar pelo mestrado, ok? Vocês sabiam disso? O mestrado não é um pré-requisito para se fazer um doutorado. Não é. Você pode pular da graduação direto para um doutorado. Se você tiver, digamos, o conhecimento de como se faz uma pesquisa direitinho, se você fez bastante iniciação científica, fez um TCC relevante, você pode pular da graduação para o doutorado direto. Isso é possível. Isso é possível também. Então, como discente, suas opções são essas. São essas. Fazer uma boa iniciação científica, isso já está ao alcance de vocês. Se eu fosse vocês, eu já começaria esse ano a perguntar quais as oportunidades que existem e ano que vem já tentava entrar em um projeto de pesquisa, fazer uma iniciação científica, porque é extremamente importante para a carreira de vocês, em especial se vocês têm interesse em ficar na universidade, fazer um mestrado, um doutorado. Conta também, caso vocês queiram buscar algum emprego em um ramo específico, em uma empresa específica, é interessante que você tenha uma pesquisa e tudo mais. E aqui, dessa maneira, fazendo iniciações científicas, um bom TCC, você já tem oportunidade de ir desenvolvendo um currículo.
O currículo é extremamente importante hoje em dia, né? É muito competitivo esse mundo acadêmico, né? Então é importante que vocês comecem a desenvolver um currículo desde já. Como docente, as coisas mudam um pouco. Veja, você já não pode participar de um projeto de pesquisa simplesmente, né? Via de regra, você tem que apresentar o projeto de pesquisa daquela maneira que eu comentei com você. Você escreve, justifica, e daí, dentro de um projeto de pesquisa, você é obrigado a fazer eventos que são ligados à pesquisa especificamente, né? Por exemplo, organizar um congresso, né? A gente acha que não, mas essa parte de organizar congressos, de colocar os cientistas no mesmo local para conversar e apresentar os seus trabalhos é extremamente relevante do ponto de vista científico, né? Dentro da academia, quando vocês estiverem lá no seu mestrado, no doutorado, você vai identificar que existem pesquisadores que são mais ou menos especialistas em fazer congresso, organizar revistas científicas. Isso aí é um trabalhão, é extremamente difícil, né? Não é nada fácil, mas é extremamente, ao mesmo tempo, né, extremamente importante que existam essas pessoas, né? É que nem um professor meu falou, é um trabalho ingrato, mas alguém tem que fazer. Caso contrário, os cientistas vão ficar cada um no seu canto e a gente nunca vai saber direito o que eles estão fazendo, nunca vai ter oportunidade. Então, como docente, apresentar um projeto de pesquisa, isso aqui envolve, claro, a ideia, envolve também buscar fundos. Isso aqui no Brasil está cada vez mais difícil, né? Eu estava vendo um último corte da educação superior, algumas experiências, em especial ligadas à zootecnia, estão sofrendo, né? Porque as universidades nem dinheiro para comprar ração para os animais eles estão tendo. E alguns professores, isso em algumas universidades, né? Então, alguns professores têm que comprar ração do próprio bolso. Então, essa parte de financiamento da pesquisa, na área de vocês, isso é muito sensível, porque vocês têm que gastar dinheiro para fazer a pesquisa de vocês, filosofia nem tanto, né? Algumas áreas do conhecimento não tem que gastar tanto dinheiro, mas essa questão do professor que sabe buscar dinheiro para suas pesquisas é o professor que, no fim das contas, consegue pesquisar na zootecnia, né? Então, se você tem uma boa ideia, mas não sabe buscar dinheiro para fazer aquela sua ideia, para executar as ideias, você está mal. Você está mal. Dentro da filosofia, a gente tem um professor aqui no Brasil, ele é até francês, né? Mora no Brasil há muito tempo, mas ele tem, digamos, o talento de sair para pedir apoio e tudo mais. Então, os eventos, quando ele faz os eventos, geralmente são eventos muito bons, entendeu? Então, no último evento que ele fez, foi até o evento de aniversário de um pesquisador, o Newton da Costa, e daí tinha Caetano... meu Deus, qual é o nome dele? É baiano também, desse movimento da Tropicália, o Gilberto Gil, teve show de Gilberto Gil, teve palestra do filho de Cavalcante, foi bem legal, né? Eram palestras, era um tema do congresso, era a imaginação, né? Então, foi tudo assim muito bem feito, assim, muito, muito bom. Então, como docente, ter as ideias de pesquisa e ser um bom pesquisador, infelizmente, é só uma parte do problema, né? Existem países que isso aqui é um mero detalhe, né? Toda pesquisa tem um bom patrocínio, né? Um bom dinheiro para que você consiga pesquisar. Hoje em dia, no Brasil,
se você quiser viajar para apresentar um artigo em um congresso, hoje você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque os editais estão sem dinheiro. Então, você vai ter muitos problemas, né? Como docente, outra maneira interessante de fazer pesquisa é orientando. Eu estava até pensando sobre esse negócio de orientação, né? Na filosofia tem muita gente que fala que Sócrates era uma fraude, né? Sócrates nunca fez nada que prestava, nunca falou nada muito relevante, mas aí a justificativa que o pessoal fala para a importância do Sócrates é o seguinte: mesmo que Sócrates nunca tivesse feito nada de relevante na filosofia, o simples fato dele ter sido professor do Platão, orientador do Platão, né, já garantiria para ele um lugar na história, né, como um grande filósofo. Então, orientar, ser um bom orientador, é um trabalho científico relevante, porque quando você orienta, você é responsável por ensinar técnicas de pesquisa para outras pessoas, né? Passar boas práticas científicas também, ensinar essa parte para os seus alunos. Então, ao mesmo tempo que ser um bom orientador é uma tarefa muito importante para um docente, né? Vocês, enquanto discentes, têm que se preocupar em procurar bons orientadores também. Existem péssimos orientadores na academia. É importante que vocês procurem alguém que saiba trabalhar, que ensine bem, que tenha uma pesquisa que esteja no rumo, uma pessoa que seja capaz realmente de abrir a sua cabeça como pesquisador e seja capaz de te ensinar mesmo a fazer pesquisa, né? Eu acho que aqui o grupo de zootecnia aqui da universidade, da Unemat, é um grupo de pesquisa muito competente, né? Então, existem bons orientadores e é importante que vocês desenvolvam também essa afinidade com esses orientadores, né? Porque dessa maneira vocês vão entrar em mais projetos de pesquisa e vão conseguir desenvolver melhor a sua carreira, né? Toda profissão, filosofia assim também, você precisa desenvolver um certo network. Você precisa conhecer as pessoas para ficar sabendo, para aproveitar as oportunidades, né? Então é importante que vocês busquem orientadores também, né? Vocês estão entrando agora, esse cenário de pandemia, claro, ele é extremamente complicado para fazer qualquer coisa, né? Mas vocês não podem deixar isso atrapalhar o curso superior de vocês, né? Se tem uma coisa, e isso eu posso falar com certo grau de certeza, uma coisa que deixa a gente arrependido quando a gente sai de um curso superior, é o fato da gente não aproveitar as oportunidades que tinha durante a universidade. Então, mesmo que você não vá seguir a carreira acadêmica, vamos supor, você quer um emprego, né? A gente precisa de emprego, precisa viver. Mesmo que essa seja a sua visão agora, a minha sugestão é: procure orientadores, entre em projeto de pesquisa como estudante, faça iniciação científica, faça um bom TCC, mesmo que você queira tomar uma cerveja, você queira ir para a festa, queira fazer alguma coisa assim, faça os dois ao mesmo tempo. Porque no fim do curso superior é importante que vocês tenham opções. Então, se você não fizer projeto de pesquisa, se você só ficar atrás de eu quero emprego, se você não fizer um bom TCC, não fizer contato e desenvolver um relacionamento com os seus orientadores, com outros estudantes, no fim das contas você vai ter problemas para conseguir as coisas quando sair da faculdade, né? Se a sua visão é continuar na academia, fazer um doutorado, fazer um mestrado, mais importante ainda, porque essas coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Então,
era mais ou menos isso que eu queria fazer, uma mensagem mais ou menos como funciona o trabalho científico dentro da universidade, que é, no Brasil, o centro da ciência. Né? Ciência universitária no Brasil. Alguma dúvida? Não, professor. Vocês conseguiram entender Não. o que Vocês conseguiram entender o que eu estou falando? Sim. Deu para entender, professor. Tá ok. Olha, isso é um conselho aqui, a aula acabou, né? É um conselho. Realmente essa parte não é uma coisa que eu estou falando à toa. Enquanto universitários, vocês estão no primeiro semestre ainda, o mundo ainda é de vocês, vocês têm plena oportunidade. Não deixem isso passar. Se tem a oportunidade de entrar numa pesquisa, às vezes essa pesquisa não tem muito a ver com o que você gosta, dá uma chance. Dá uma olhada, vê o que é, aprende o que der para aprender, depois você muda, pode mudar. Você está num curso de graduação, é realmente para explorar as suas opções, não fica com a cabeça fechada. Tenta, vê, não gostei, tudo bem, muda depois. Mas faz pesquisa, conversa com os professores, mostra trabalho. Fim de semana, toma uma cervejinha, sai um pouco, não tem problema isso. Entendeu? Universidade também é para se divertir um pouco, vocês têm que viver e faz o melhor possível dentro da universidade. Isso é fazer ciência, no fim das contas. Tudo bem? Joia. Então tá bom, pessoal. Já dei uma olhada lá no trabalho que o senhor passou hoje. Tá ok. Isso, tem trabalho para entregar no sábado. Tá bem fácil, viu? É bem livre. Né? Tá bom, e qualquer dúvida pode falar comigo, tá bom?